Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma, do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas uso da misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Não trabalharás durante 6 dias e farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem um estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contêm. Mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra em que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Senhor, tens palavras de vida eterna. 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 A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de vida eterna.
Senhor, tens palavras de vida eterna. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Na verdade sois Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dá-me água viva a fim de eu não ter sede. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo.
Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Minha saudação aos meus irmãos no ministério, também em nome do nosso coordenador da região pastoral, Padre Luiz Fernando, saúdo os demais fiéis das paróquias que compõem a nossa região, mas também acolho e agradeço desde já a Paróquia Coração de Jesus, que abre as portas para esse evento da campanha da fraternidade em nível de região. E a você que nos acompanha também pelas redes sociais, faça dessa celebração o encontro também com o Senhor. Bom, nós estamos nessa terceira semana da Quaresma e uma grande oportunidade, como as outras semanas também, de refletir sobre o tema da conversão. E aí eu começo a nossa conversa a partir do Salmo 18, que daí já fica até de tarefa para casa, para você aprofundar um pouquinho mais. O Salmo 18 ele tem 15 versos. Hoje na missa foi proclamado uma parte apenas, porque a primeira parte, o autor sagrado, ele manifesta, podemos pensar assim, palavras silenciosas, é uma oração silenciosa. No entanto, que no meio do salmo ele vai dizer, eu não tenho palavras que consigam exprimir todo o meu amor, tudo aquilo que eu sinto por você, Senhor. Então, é uma oração silenciosa. E no início do salmo, o salmista vai falando do céu, do firmamento, do dia, da noite, e até em relação aos casais que aqui encontram-se. Uma outra analogia que o salmista diz logo no início, em relação ao sol. Ele apresenta o sol como um esposo, que sai do seu quarto como um guerreiro, um atleta, que percorre um caminho, e por onde ele passa, nada escapa ao seu calor. É uma imagem do sol, como esposo, que sai do quarto como um guerreiro e por onde passa, nada escapa ao seu calor. Então a primeira parte do Salmo 18. Só que a segunda parte, aí cantada, proclamada nessa missa, e é o que mais nos interessa nesta reflexão, fala-nos então de palavras para sempre. Não é palavras jogadas ao vento, é palavras de vida eterna. No entanto, que vai dizer qual palavra? A lei. O mandamento. E aí existem 6 palavras que significam a mesma coisa: testamento, lei, preceitos, o mandamento, o temor e o julgamento. Na verdade, na expressão significa as decisões do Senhor são corretas, né? Essas palavras significam tudo isso para dizer do mandamento do Senhor. Por isso que o Salmo responde à primeira leitura. E qual é o mandamento? Ou os mandamentos? É o decálogo apresentado então por Moisés a nós. Os 10 mandamentos. Só que o bonito do Salmo é, a cada expressão dita, a cada manifestação dizendo do testemunho, da lei, dos preceitos, vem uma qualificação, um adjetivo, qualificando o mandamento, dizendo, a lei do Senhor é perfeita, a qualidade. O testemunho do Senhor é firme, enaltecendo. Os preceitos são retos. O mandamento do Senhor é brilhante, na verdade, é transparente. O temor do Senhor é puro e as decisões então são corretas. Perceba que são 6 palavras que remetem qualidades. É firme, é perfeito, é reto, é preciso, é transparente. Então tudo isso para dizer o quê? Que o autor sagrado manifesta uma riqueza. E o beneficiado dos mandamentos, ou seja, aquele que os cumpre,
ele então está na graça. Por isso que a alma descansa, o ignorante é instruído, o coração se alegra, e aos olhos do Senhor, então somos iluminados. Então, o convite dessa celebração, em primeiríssimo lugar, é dizer que a palavra, o mandamento atribuído por Deus, nunca deve ser algo à força. Pelo contrário, é para nos deixar livres. E aí eu digo a vocês, queridos irmãos e irmãs, quem falou que um não atribuído por uma coisa é ruim? Geralmente, nós filhos, quando os pais dizem não pode, não deve, não faça aquilo, geralmente a gente assusta. Mas quem falou que é algo ruim? O não, ele geralmente é atribuído a algo positivo, porque quer nos educar, quer nos fazer melhores, quer nos disciplinar. Por isso que daí nós atribuímos os diversos nãos, atribuídos também por o autor sagrado do livro do Êxodo. Perceba que não cometerás adultério, não furtarás, não fará isso, aquilo outro. Quem falou que o não é algo ruim? É para nos disciplinar. Sabe por quê? Porque nós não estamos em Deus completamente. Se pegarmos a primeira leitura, também os mandamentos têm duas partes. Os primeiros mandamentos são atribuídos a Deus, são dedicados ao senhorio de Deus. No entanto que ele se apresenta, eu sou o Senhor teu Deus. E bonito do texto que ainda disse, eu sou um Deus ciumento, porque eu gosto de você, porque eu quero ser o melhor. Então não pronunciarás o meu nome, vai guardar o dia do Senhor, honra o teu pai e tua mãe. Então perceba que a primeira parte dos mandamentos estão atribuídos ao senhorio de Deus. Ué, padre, mas o senhor disse honrar pai e mãe, significa uma presença de Deus? É claro que significa. Sabe por quê? Porque o pai e mãe manifesta a bênção divina na geração dos filhos. Por isso que eu não sei se você tem o costume de dizer bença pai, bença mãe, não é? E o que a gente responde? Acho que vocês não estão pedindo benção, ou não estão dando. Bença pai, bença mãe, a gente? Deus o abençoe, é fonte de bênção. Então perceba que os primeiros mandamentos são atribuídos ao senhorio de Deus, e os pais são fonte de bênçãos divinas. Aí eu digo, quem tem Deus como Senhor, age com a mentalidade divina. Aí é o tema dos demais mandamentos. Não farás isso, não farás aquilo, porque é para promover a fraternidade, para promover a paz. E aí hoje a nossa região se reúne para caminhar, para colocar os nossos pés manifestos na terra, andando como o nosso Senhor, que não para, anda e pronuncia, anda e anuncia, faz então deslocar-se para dizer o quanto a paz, ela também é um grande caminho de presença divina. A paz, quando nós então pensamos na temática, o shalom, não significa apenas tranquilidade. Paz é desejar tudo de bom para o outro. Então quando você deseja paz para alguém, você diz, te desejo saúde, prosperidade, vida longa, serenidade, tranquilidade, mas eu te desejo tudo de bom. Então, o pai e a mãe, quando deseja a bênção para os filhos, está desejando a paz, o tudo de bom. E quando nós pedimos também essa bênção, estamos reconhecendo esta graça. Mas aí a gente diz, mas por que Nosso Senhor hoje no Evangelho não deixou-se levar pela paz? Até expulsou todo mundo do templo. Ele não expulsou pessoas, ele expulsou situações que tiravam a paz. Aí um pouco, quem sabe, do desequilíbrio econômico. Os vendilhões do templo estavam mais interessados em aprisionar, em escravizar a lei, do que simplesmente deixar uma oportunidade de vida. E interessante que Jesus no Evangelho nos dá a impressão de que é violento, mas não. E aí nós temos sinais que significam um domínio de Nosso Senhor. Perceba que o autor sagrado, o evangelista, disse que Jesus expulsou os bois, as ovelhas, jogou então a bancada, a mesa com as moedas no chão, mas os pombos, ele disse, tirai isto daqui. E aí a diferença e o domínio de Nosso Senhor. Quando a gente pensa que os bois, as ovelhas, então são dispersos,
dá para recolher, certo? As moedas caídas no chão também dá para recolher, mas os pombos, uma vez saindo das gaiolas, nunca mais ia pegar de volta. Por isso que não abre as gaiolas, ele diz: tirai isso daqui. Ele não foi tão violento, ele usou de domínio, porque se os pombos fossem embora, o que iria acontecer? A questão também financeira, que era o sustento daqueles homens, ia ser perdida. Então nem tudo foi violência. Foi, na verdade, uma presença de disciplinar o espaço sagrado, o espaço sagrado. E aí então, pensando mais uma vez no tema da paz e nessa campanha da fraternidade, pensemos na superação da violência enquanto aquele caminho no trânsito, de repente, que a gente deixa se levar pela impulsividade, pela intolerância religiosa, pela questão até mesmo da violência ligado às drogas, à desigualdade social, o trabalho, a exploração. Quantas vezes, de repente, aqueles ao qual são submetidos a uma presença de um superior, onde eles dominam, tomar bastante cuidado, buscar um equilíbrio, uma harmonia, mas sobretudo em casa. Vamos fazer de uma experiência de serenidade, de harmonia, e não deixando se levar por uma experiência de impulso. A impulsividade faz com que a gente tome os pés pelas mãos. O que mais me chamou a atenção na oração da campanha da fraternidade, que é uma oração trinitária, por sinal, é um louvor a Deus Pai, o projeto em Cristo e a ação do Espírito enquanto pedido para que Ele ilumine as nossas ações, foi a segunda parte, quando fala de Jesus. Ele sempre viveu relações repletas de perdão e misericórdia, assim disse o texto da oração. Ele sempre viveu relações repletas de perdão e misericórdia. Por isso convido você a perdoar mais, a amar mais, a silenciar mais, e ao mesmo tempo a fazer dessa experiência do mandamento das palavras eternas que calem ao coração daqueles que estão ao seu redor, como uma experiência de vida, já que somos fonte de bênção. Na tua casa faça esse exercício de pedir a bênção mais vezes, se você tem os seus pais ainda vivos, né? E você que é pai e mãe, dê a bênção, mesmo que eles não peçam, porque nós somos fonte, e essa fonte manifesta vida. Um breve instante em silêncio, traga mais uma vez no coração esta serenidade, essa paz. E o Senhor possa reinar no nosso coração, sobretudo na nossa casa e na nossa família. E fazendo memória de um canto que iremos manifestar agora na Semana Santa, e ainda ligando a campanha da fraternidade, onde o lema diz: somos todos irmãos, cantem com o Padre aquela canção. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor.